Olá! Estou continuando a nossa trilogia, tá? E hoje eu quero falar de uma mulher que é o oposto de Ana. É uma mulher que eu nunca tinha parado para pensar nela com tantos detalhes, confesso, até montar esse estudo, né? Até me preparar para esse estudo. Foi um estudo que eu estou gravando esse estudo no dia 21 de abril, gente, então é feriado. E eu tô aqui em São Paulo porque é uma quarta-feira. Eu consegui hoje dedicar o dia inteiro e eu fui assim... Eu lia alguma coisa e aí ia buscando outra coisa. Na verdade, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu queria ter montado um estudo só, falando de Ana e de Raquel, que é a mulher que a gente vai falar hoje. E isso virou 3 vídeos. Porque eu aprendi tanta coisa com essas mulheres, coisas boas e ruins, infelizmente, mas o que a gente não deve fazer... Que eu falei assim, eu não vou conseguir falar isso tudo em um vídeo só, ia ficar muito grande, então eu resolvi compartilhar em partes, e foi bom também que vocês vão se apropriando de cada uma delas. Eu espero que vocês tenham lido mais, né? Um conselho que eu dou pra vocês é sempre que eu citar alguns livros aqui, né, alguns textos bíblicos, leiam ele todo, porque eu vou lendo partes, né, até por conta do tempo, para não ficar um vídeo muito extenso. Peguem esses vídeos, esses textos e leiam todo, assim, leia completo, estude, se delicie com a palavra de Deus, né? O que eu falo aqui é um pouquinho de todo esse ensinamento que a palavra de Deus pode nos trazer, né? Eu tenho aqui, ó, páginas e páginas desse estudo hoje, porque isso foi aqui, ó, hoje, né? Até aqui, tem algumas outras aqui também. Porque foi muito gostoso descobrir isso, né? Foi um feriado diferente, mas muito gostoso de fazer isso. Então eu aconselho vocês também. Isso daqui é apenas uma conversa nossa, mas o que vai te levar mesmo ao profundo conhecimento de Deus, ao conhecimento das verdades que Deus quer trazer para você, é a sua leitura bíblica, é a sua busca diária com Deus, né? Nós podemos nos ajudar. Essa conversa entre amigas, elas nos ajudam a crescer e eu tenho certeza disso, porque Deus faz isso, tem feito isso na minha vida também, por meio de muitas amigas, mas ela não é o suficiente é Cristo, e para conhecer a Cristo com integridade, com profundidade, é só na sua palavra. Então eu te convido a fazer essa leitura, né? Hoje, o nosso passeio, né? Ele começa em Gênesis 29, nosso passeio bíblico, e vai até Gênesis 32. Também não lerei todos os versículos, mas te aconselho a mergulhar depois nessa história, depois do nosso estudo. E nós vamos falar de Raquel. Sabe por que eu associei Raquel e Ana e por que eu comecei a montar esse estudo? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Não falei no vídeo passado para não dar tanto spoiler. Porque eu fiquei pensando assim, as duas, né, Raquel e Ana, elas pediram a mesma coisa. Ana desejava filhos e Raquel também desejava filhos, mas qual a diferença? O que torna, né, assim, a Raquel, ela tem um coração e atitudes que a tornam totalmente diferente de Ana. O que me leva a perceber que o pedido de Raquel é pecaminoso e Ana tem um pedido de bênção, né? Tem um pedido consagrado. O quê? Que pontos dessa história que despertaram e levaram a perceber isso? Eu indico para vocês hoje uma leitura, que é esse livro aqui, ó, Ídolos do Coração. Vocês vão ver que eu vou citá-la algumas vezes. Não é um livro sobre Raquel, tá? Mas ela tem uma citação logo no início, né? Ela tem umas 2 páginas que ela fala de Raquel, mas é um livro sobre idolatria do coração, que é um pouco do que nós vamos refletir nesse momento, né? Não sei se para você vai ser noite e dia quando assistir, para mim aqui é nessa noite. Jacó encontra-se com Raquel, então vamos entender o que está acontecendo ali, né? Jacó, vamos voltar um pouquinho lá no 28, na verdade. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai-te a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E aí passa, Jacó vai, né? Tem toda aqui a experiência de Jacó. E quando chega no capítulo 29 de Gênesis, diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele.
porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou a Raquel, com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. E aí agora no versículo 15 diz assim: Disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então, Labão concorda com isso, né? E fala que é melhor dar essa filha a Jacó, que é parente, do que a outra mulher. E lá no versículo 21, né? Disse Jacó a Labão: Dá-me a mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Então, passa os 7 anos, né? É bom que é tudo rápido aqui quando a gente lê, né? E Jacó, então, vai pedir a sua esposa. À noite, Labão, ele vai e conduz Lia a Jacó e não Raquel. E aí, ao amanhecer, né, Jacó coabita com Lia, só ao amanhecer que ele viu que era Lia. E aí, disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então, Labão engana Jacó, né? E ele fala assim: olha, eu te dou a outra daqui a uma semana, decorrida a primeira semana que você precisa ficar com a sua esposa, Lia, mas você vai trabalhar para mim mais 7 anos. E Jacó, então, aceita, né? Jacó, ele amava Raquel mesmo e ele aceita. Aí, já lá no versículo 30 diz assim: E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E no 31 diz que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aqui que começa o problema todo, né? De Raquel. A gente percebe que é uma história que começou com uma enganação, né? Não deve ser bom mesmo você descobrir no dia seguinte da noite de núpcias que a sua esposa não é a esposa que você pensava, né? Porque você trabalhou e se dedicou aos 7 anos. Mas Jacó, ele despreza Lia, né? Era nítido que Jacó amava Raquel. Mas Lia que lhe concede filhos, né? Então Lia dá à luz a Rúben, né? Tá aqui logo no versículo 32. Depois ela vai e concebe à luz mais um filho, que é Simeão. Depois ela dá à luz a mais um filho, que é Levi, e mais um 4º filho, que é Judá. E aí, quando ela dá à luz a Judá, que está no versículo 35, diz: E cessou de dar à luz. E o capítulo 30, versículo 1 diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Gente, eu não sei se vocês já tinham parado para analisar, mas
eu analisava de forma errada essa história. Eu achava que Raquel tinha falado isso para Deus, assim, né? Senhor, dá-me filhos, senão eu vou morrer, né? Senão eu morro. Talvez a forma que me foi contada também já alguma vez, né? E a gente às vezes não para ler, fica ouvindo só historinhas de outros, né? E não vem conferir na Bíblia, então confiram na Bíblia. Sempre que ouvirem histórias, inclusive esse vídeo aqui, ela fala para Jacó. Tá aqui uma primeira diferença de Raquel e de Ana, né? Ana pediu filhos a Deus, Raquel pediu filho a Jacó. Tudo bem que Jacó era seu marido e ele tinha que coabitar com ela, mas se ele amava Raquel, eu acredito que eles coabitavam talvez mais do que até com Lia. E ela pede, né? Ela quer, aqui eu lembrei até de Eva, né? Ela quer jogar a culpa no seu marido, tipo assim, ela não era fértil. A Bíblia fala que ela não era que o Senhor fez Lia fecunda. O Senhor fez Raquel estéril, né? Lá no versículo 31. Então, ela coloca aqui o amor, o valor de toda a sua vida a ter filhos. E aqui está o primeiro erro de Raquel e a primeira noção de idolatria, né, demonstrada por Raquel, porque ela resume toda a vida, todo o valor da vida a ter filhos. Tem uma frase, né, acho que é Elise Fitzpatrick, alguma coisa do tipo. O desejo de Raquel de ter filhos era tão forte que havia distorcido a sua forma de pensar. Ela começou a acreditar que era Jacó e não Deus quem estava controlando a sua fertilidade, a sua posição e a sua vida. A inveja, o ciúme em relação à sua irmã era tão forte que Raquel começa a culpar Jacó e a pensar, Raquel para de pensar, sabe? Porque ela sabia que era Deus, ela sabia que isso estava no controle de Deus, mas ela atribui a Jacó. E aqui eu paro para pensar como que Raquel ela não consegue ter nem a alegria de conviver com a sua irmã. Percebam que é um privilégio, né? Raquel, ela não tinha uma inimiga como Ana. Ana tinha uma inimiga, Ana tinha alguém ali combatendo com ela, mas Raquel não. Mas vamos nos atentar à história de Raquel. E aí, Jacó se irou contra Raquel. Acaso estou eu em lugar de Deus, que o teu ventre impediu de frutificar? Então assim, Jacó fica irado, né? Tipo assim, não sou eu, é Deus que impediu o seu ventre de frutificar. Mas Raquel tenta dar um jeitinho. Ai, gente, o nosso famoso jeitinho. Deus não quer, Deus tá falando que não, Deus... Ou ainda não, né? Como ele disse pra Ana, agora não, Ana, espera. Ela dá um jeitinho. Qual que é o jeitinho? Bila. Ela entrega Bila, sua serva, a Jacó, como se esses fossem filhos dela, né? E é interessante porque Bila tem 2 filhos com Jacó, né? O primeiro ela chama o Dan. Outra vez Bila, versículo 7, ela concebeu e deu à luz ao segundo filho de Jacó. Disse Raquel, olha bem, gente, olha a fala de Raquel aqui no versículo 8. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Gente, ela coloca nessa criança, nesse bebê que acaba de nascer, filho de Bila, sua serva, mas que ela tem como se fosse filho dela, né? Porque é o jeitinho que ela tá dando e que deu certo aos olhos dela. Ela coloca um nome pesado desse, né? Que refletia a competição com a sua irmã. Aqui, Raquel deixa claro o desejo do seu coração, o egoísmo, a porfia. Ela competia com a sua irmã. Gente, ela não conseguia ter alegria nos filhos da sua irmã. Esse é um outro ponto que eu acho interessante, que a autora fala, que ela fala assim, não é difícil imaginar que Raquel sempre tenha sido o centro das atenções, que a vida sempre esteve a seu favor. Provavelmente, ela não estava acostumada a ter Lia numa posição melhor do que a dela. Então, assim, Raquel era a mais nova, né? A caçulinha. Raquel era... Então, assim, ela já chegou, né? E tirando ali a atenção. Não que isso seja um problema, tá, gente? Porque eu amo a minha irmã mais nova. Raquel também, o nome dela, mas graças a Deus é uma bênção na minha vida. Mas ela era mais bonita que a sua irmã mais velha. Eu sei o que é isso, tá, gente? Tem uma irmã mais bonita do que a irmã mais velha. Mas isso também não era um problema para Lia, né? Eu falo como irmã mesmo, né?
Talvez isso não fosse um problema para Lia até então, porque estava ali, Lia vivia e conviveria com ela como elas conviveram antes. Mas Raquel teve um problema quando ela viu Lia numa situação melhor do que a dela. Ela era o centro das atenções. Ela era a mulher que chamava atenção. Porque tadinha da Lia, Lia era feia, gente. Né? A Bíblia fala que assim, Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte de semblante. Só um detalhe aqui. Quando a gente era criança, a minha irmã... Esse versículo eu sabia de cor, entendeu? De toda a parte da história da Raquel. Porque minha irmã sempre lia pra mim, ela falou assim, tá vendo? A irmã mais velha dela era feia, tinha olhos baços, e Raquel era bonita, de porte, de semblante. Criança crente brinca e faz piada até com versículo, gente. Parêntese, voltando aqui ao texto. Bom, mas ela começa a competir com a sua irmã. Competir o quê, gente? O que ela tava ali, sabe, competindo? Ela já tinha o amor do seu marido. Então, assim, pra que ela, sabe, o que ela tava competindo com a Lia? Porque se ela tivesse competindo de Jacó, ela tinha preferência de Jacó, ela tinha o amor de seu marido. Então tá competindo com a quantidade de filhos, né? Mas qual era o objetivo dela? O objetivo dela era estar na frente. Aqui Raquel revela um egoísmo, né? O objetivo dela era ser o centro das atenções de todo mundo, inclusive do seu marido. Mas ela esquece de Deus totalmente. Ela fixa toda a sua vida, toda a sua história em ter filhos. E isso passa a ser o centro da sua vontade, né? A gente precisa avaliar as nossas expectativas e motivações quando a gente está buscando isso, né? Ela queria dar filhos, mas ela queria por idolatria. Tem uma mensagem do reverendo Mauro Meister, que ele prega em Gênesis 29, eu aconselho vocês também, ele tem todo um estudo de Gênesis, né? E ele diz assim, que se a sua satisfação estiver em ter uma vida tranquila ou um marido que a ama, você não será feliz. Nossa satisfação deve ser Deus, né? Raquel resumiu a sua satisfação a ter filhos e ela não teve uma vida tranquila. Por quê? Vamos continuar aqui a história. Depois dessa coisa feia que acontece, olha como que a inveja, como que o ciúme é algo que corrompe. Lia, ela também se corrompe com essa história. E aí ela começa a ter ciúme da sua irmã. E aí, no versículo 9, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, também tomou a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Percebem que se a competição de Raquel com Lia fosse Jacó, agora elas começaram a dar Jacó pra todo mundo, tipo assim, pega minha serva, faz um filho com ela. Aí a outra, pega minha serva, não, faz um filho com ela. Nem Jacó era importante mais nessa história. Tem hora que a gente passa porque a idolatria, ela revela um egocentrismo, né? Ela revela algo que está no nosso coração. Então, na verdade, quando nós temos uma idolatria, nós colocamos o mundo como se tudo fosse sobre nós e não fosse sobre Deus. E são essas as verdades reveladas por meio da história de Raquel, né? Elas pensam e centralizam o mundo no seu próprio ego. Porque nem Jacó mais era tão importante aqui para ela, porque ela começa a entregar para as suas servas. E a gente vê de novo que Jacó não era tão importante, porque a serva de Lia também concede filhos a Jacó. E aí lá no versículo 14, fala de Rubens chegando, né, da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe para sua mãe. Aqui tem uma coisa de tipo, eles acreditavam que isso ajudava na fertilidade da mulher e coisa e tal. E Raquel quer aquelas mandrágoras da sua irmã. E é tão pesada essa parte eu realmente descobri estudando para montar esse estudo para vocês, né? Que ela falou assim, dá-me as mandrágoras de seu filho. Aí a Lia responde para ela no versículo 15, achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Não bastasse só ela entregar seu marido às servas, e as duas estão entregando já agora, virou uma disputa feia, ela troca, ela negocia o seu marido a troco de mandrágoras. E aqui, por acreditar que isso lhe traria fertilidade, mais uma vez ela tenta culpar seu marido. Agora ela tenta trazer um ritual, fazer uma mandinga, né, vamos dizer assim, para ter filhos.
Ou seja, ela esquece de Deus de novo, né? Ela não pede esse filho a Deus, ela não coloca a sua vontade diante de Deus. Ela coloca mais uma vez a sua vontade em rituais e se baseia nessas coisas todas. Bom, nesse momento ela não tem filhos. Jacó coabita com Lia, porque essa foi a promessa, né? Ó, você vai ficar lá com meu marido, tal, a gente vai tá negociando isso essa noite, né? E você vai ficar com ele. Então, Lia tem mais filhos. Lia tem o 5º e o 6º filho, né? E aí, passado isso, então percebam que para que Lia tenha ali 2 filhos, tem que passar pelo menos uns 2 anos, né? E aí vem... Deus lembrou-se de Raquel, no versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Mediante tudo isso, com toda essa idolatria, Deus conhece o nosso coração, Deus sabia, ele concede o filho a Raquel. E agora a gente pode pensar assim, ponto alto da história, né? Ele concede o filho a Raquel e tá resolvido. Agora acabou, né? E Raquel vai agradecer a Deus, né? A gente vai encontrar uma oração aqui de Raquel agradecendo a Deus. Mas não é bem isso que acontece. É tão triste essa parte da história, porque no versículo 23 diz assim: ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Tá, vamos lá, vamos ver se ela vai agradecer agora. E lhe chamou José, dizendo: dê-me, Senhor, ainda outro filho. Gente, ela não tá satisfeita. Ela tem, Deus dá o filho para ela, né? E aqui a gente vê a insatisfação e a idolatria de Raquel. Sabe por quê, gente? Porque quem satisfaz é Cristo. O que nos satisfaz é Cristo. E se Cristo não for suficiente para a nossa alegria, nada nesse mundo será suficiente para a nossa alegria. Então não adianta filhos, não adianta marido, não adianta casamento feliz, sucesso profissional, nada será suficiente, né? E a gente vê que coisa horrível. Raquel pediu tanto um filho, Raquel busca tanto um filho, mas ela vai e me dá uma dessa, né? Então, assim, como pode ela ser tão idólatra, né? Tão achar que filhos seria a solução do seu problema. Tem ainda nessa reflexão, né? O reverendo Mauro Meister também, ele diz assim, que a oportunidade de sermos completamente saciados é Cristo Jesus. É o único que nos traz a oportunidade de sermos completamente saciadas. Então busque suficiência em Cristo. Autossuficiência é pecado e vai nos levar ao pecado. Filho não é suficiente, não vai determinar a sua alegria. Marido não é quem determina a sua alegria. Uma grande conquista profissional, né, não é que vai determinar a sua alegria, nem bens materiais aqui na terra. Tudo isso Deus pode nos dar, mas não é o que determina a nossa alegria. E aí vão passar algum tempo, Jacó vai embora, leva suas esposas, volta para sua terra, ele tem muitas posses, né, ele se encontra com seu irmão Esaú e várias coisas acontecem na família. A gente chega no capítulo 35. Sugiro que vocês leiam todos, até aqui, tá? E no capítulo 35, versículo 16 de Gênesis, diz assim: partiram de Betel. Aqui eles pararam em Betel, né? E nessa retirada toda, vou ler só o 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Então, Deus concedeu a Raquel o segundo filho, né? Em meio a tudo isso, ele ainda realiza o desejo do seu coração, porque aí era um desejo do coração mesmo, das idolatrias do seu coração. Ela passou a idolatrar o filho. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel,
levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou sua tenda para além do Éden. Jacó mudou o nome do seu filho, porque o significado de Benoni, né, é filho da minha tristeza. Você vê que o primeiro filho ela dá um nome com um significado que era pedindo outro filho, e agora o seu segundo filho ela fala que é o filho da sua tristeza. Não é irônico? Isso a Elise fala aqui também no livro, que o fato da mulher que pediu dê-me filhos, senão morrerei, tenha morrido durante o parto. É pelo menos irônico isso, né, gente? Raquel não conseguiu gozar ou desfrutar da alegria da maternidade com o seu segundo filho, e o outro ainda era muito novo, né? José ainda era muito novo, e Raquel não o viu crescer, né? E sobre a história de Raquel, para ir finalizando, lembrando que a gente vai ter um terceiro vídeo agora comparando, né, a relação de Raquel e Ana, a gente percebe o quanto a idolatria tomava conta do coração de Raquel. Nesse processo de fuga de Raquel, quando Jacó fala, nós vamos, né, seu pai não quer me liberar, seu pai não quer me deixar ir embora, ele me enganou várias vezes, mas nós vamos. Raquel vai à casa de seu pai e rouba os ídolos de seu pai. Sobre esse ponto, a Elise fala também, ela precisava de um Deus mais dócil, mais ensinável, um que ela pudesse manipular, controlar. Nosso Deus não é manipulável, nosso Deus não é controlável. Não adianta. Hoje a gente escuta muita balela por aí, dizendo assim, determina para Deus, tenha ousadia com Deus. Não é isso. O nosso Deus não é um Deus para ser manipulado. O nosso Deus é um Deus de entrega, é um Deus que vê o coração. Então, se você quer, né, viver a vontade de Deus para a sua vida, conheça esse Deus, conheça o coração desse Deus, né? E com filhos ou sem filhos, com marido ou sem marido, com sucesso profissional ou não, viva a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é esta, que vos abstenhais do mal. Essa é a vontade perfeita e agradável do nosso Deus. Ela queria um Deus que lhe desse o que ela precisava. Um Deus que pudesse roubar, um Deus que ela pudesse esconder. Então, ela revela a idolatria do seu coração mais uma vez, buscando os deuses de seu pai. Gente, ela era casada com Jacó. Jacó, que é Israel, né, gente? O nome de Jacó muda para Israel, que está ali dentro da promessa de Abraão. E seu filho ia cumprir essa promessa, a promessa do povo de Deus, a promessa de um povo separado, né? Ela estava vivendo ali nessa linhagem da promessa. Seus filhos continuam cumprindo essa promessa, mas ela não permanece com vida para ver. Então, ela atribuiu sua vida aos filhos, e ela perde a sua vida ao conceber filhos. Ela pede por mais de um filho, ela não pediu um filho. Ela não queria só a alegria da maternidade, porque ela podia exercer, inclusive com seus sobrinhos, né? Olha que privilégio, né? Ela ter os seus sobrinhos e a sua irmã morando ali na sua casa, gente. Que coisa boa. Hoje eu tô aqui em São Paulo, como eu falei para vocês, com o coração apertadinho de saudade da família. Recebi hoje à tarde um vídeo, eles lá brincando, inclusive, né? O Bruno, meu esposo, estava lá também, e todos na casa dos meus pais, brincando, e o Bruno brincando com meu sobrinho, e o coração aperta. Mas nós sabemos que Deus dá essa alegria, e Raquel perde essa alegria porque ela idolatrou tanto o que a sua irmã tinha, que ela não conseguiu viver a alegria da sua irmã. Ela não conseguiu ver Deus mostrando tudo isso a ela. Então, ela não conseguiu ver o Deus do seu marido. Jacó também fraqueja em alguns momentos, mas ele volta, né? Ele volta e ele vive a promessa, porque Deus, ele cumpre a sua promessa apesar de nós. Deus cumpriu a sua promessa de fazer de Abraão fecundo e pai de uma grande nação, apesar de Jacó, apesar de Raquel. E José
José foi um grande homem no Egito. José, esse primeiro filho de Raquel, é o José do Egito que a gente conhece. Então ele foi um homem abençoado. Benjamim também. Benjamim era um filho amado por seu pai. Todos eles foram líderes das tribos de Israel. Mas Raquel não vive essa alegria. Ela não tem o prazer de viver essa alegria, porque ela colocou toda a sua alegria resumida a idolatria, né? E eu quero encerrar com uma pergunta da Elise também. O que preciso ter para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? Se eu responder essa pergunta com qualquer coisa além do próprio Deus, então isso é o que tem servido para mim como um Deus. Avalie, após ouvir essa história de Raquel, avalie quais têm sido os seus deuses. Avalie se tudo que você pede a Deus é para servi-lo, é para consagrar a Deus ou é para a sua própria alegria. Conheça os ídolos do seu coração. O nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então, o que tem sido o seu ídolo? O que rouba o lugar de Deus na sua vida? O que hoje... Para e pense assim, se hoje eu perdesse isso me roubaria a alegria. Ou se hoje eu ganhasse isso, eu seria plenamente feliz. E se isso não for Cristo, isso é uma idolatria do seu coração. Mas nem tudo está perdido. Você está ouvindo esse vídeo, você está lendo a Bíblia, Deus tem dado essa chance para nós. Confesse a Deus o pecado da idolatria. Viva uma vida plena com a alegria de Deus. Se a sua idolatria é o casamento, se você ainda é solteira e idolatra o casamento, entregue, confesse esse pecado a Deus. E Deus, Ele ouve um coração contrito. Se a sua idolatria é alguma ascensão profissional, confesse esse pecado a Deus. Percebam que você pode ter uma profissão, mas que ela seja para a glória de Deus. Ela não pode ser o suficiente ou o necessário para a sua alegria. Só Cristo é o suficiente. É por isso que nós estamos em meio à pandemia. É por isso que eu estou aqui e o povo lá. Porque Cristo é a nossa alegria. Ele é suficiente. Ele é o Senhor dessa pandemia. Ele é o Senhor que vai erradicar essa pandemia no momento certo. Mas ainda assim nós temos paz. Então, analise todos os dias os ídolos do seu coração, para que Deus possa quebrá-los um a cada dia. Minha irmã, essa é minha oração por mim e por você. E no nosso próximo vídeo, né, eu vou falar sobre essa relação de Raquel e Ana e a gente vai comparar, né, o que aprendemos com uma e devemos imitar e o que não devemos imitar com a outra. Mas eu quero que ao longo dessa semana, até o nosso próximo vídeo, você leia a história de Raquel. Você peça a Deus para que você possa identificar os ídolos do seu coração e para que você possa quebrar cada um deles. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. E que, assim como essa história falou muito ao meu coração, ela possa falar ao seu também. Um forte abraço. Pense e foque na eternidade. Porque se a gente focar no que é eterno, todas as outras coisas perdem o seu elevado grau de importância. Tenha a perspectiva do céu. É a melhor perspectiva que nós podemos viver. Tchauzinho!